nossa terceira organela, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, odiernamente, pode ser chamado de dictiossomos. Odiernamente, professor, o que é isso? É a mesma coisa que modernamente, são sinônimos. Então, você pode encontrar esse termo na prova, ó, dictiossomos. Hoje em dia, dictiossomos ou complexo de Golgi. Antigamente, dictiossomos era cada pacotinho desse. Cada pacotinho se chamava dictiossomos. Hoje, agora, complexo de Golgi ou dictiossomos. Ocorrência. O complexo de Golgi você vai encontrar ele em células eucariotas. Lembra que não existe em células procariotas o complexo de Golgi. O complexo de Golgi compreende um grupo de cisternas. O que são cisternas? Aquelas cavidades delimitadas pela membrana plasmática. Então, as cisternas são essas cavidades delimitadas por membranas, por um sistema de membranas achatadas, empilhadas umas sobre as outras. Então, o complexo de Golgi é aqueles saquinhos empilhados, saquinhos de 4 a 8 saquinhos empilhados. Esse aqui é o complexo de Golgi. Normalmente você vai encontrar ele perto do núcleo, mas dependendo da célula ele não tem uma posição fixa. O complexo de Golgi ele vai receber vesículas contendo proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, para serem modificadas, empacotadas em vesículas e utilizadas na própria célula ou exportadas. Então agora presta bastante atenção aqui, carinha. Esse cara aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso porque ele tem os ribossomos aderidos à sua membrana. E como ele tem ribossomos, ele sintetiza proteínas. Então vamos produzir aqui um saquinho cheio de proteínas. Quem vai produzir ele é o retículo endoplasmático rugoso. Quem vai receber essas proteínas vai ser o complexo de Golgi. Então presta atenção. O complexo de Golgi ele vai ter duas partes. Uma face cis, chamada de face de formação, que corresponde ao polo de entrada de substâncias. Então aqui é onde vai entrar as substâncias, vai entrar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi também tem uma face trans. A face trans também é chamada de face de maturação e corresponde ao polo de saída de substâncias. Então, face cis, entrada de substâncias. Face trans, saída de substâncias. Essas vesículas são chamadas de vesículas de transferências, porque está ocorrendo a transferência do material do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi. Já essas vesículas são chamadas de vesículas de secreção, porque é por meio delas que vai ocorrer a secreção celular. Já vamos falar dela. Prosseguimos então com as funções do complexo de Golgi. Citologia é bem simples, né? Você tem que saber a organela e as funções de cada organela. Você tem que ter um cabeção enorme para guardar as funções de cada organela. Vamos então às funções do complexo de Golgi. Empacotamento e transporte de substâncias. Quem que vai empacotar as substâncias? É o complexo de Golgi. Falou em empacotamento, é o complexo de Golgi. O que você entende por empacotamento? Quando você vai no mercado lá, o carinha do caixa, ele não empacota o seu alimento que você comprou. Mesma coisa, o complexo de Golgi, ele vai pegar aquelas substâncias presentes na cisterna, né, e vai empacotar, colocar uma membrana em volta dessas substâncias. Vai formar as vesículas. E também vai ocorrer o transporte dessas substâncias na forma de vesículas. Transporte também é uma função do retículo endoplasmático. B. Formação e liberação de vesículas repletas de substâncias que estavam armazenadas no interior das cavidades, aquela cisterna, aquelas cavidades delimitadas pela membrana. Existem substâncias dentro dessa cisterna e essas substâncias vão formar o quê? As vesículas. C. Secreção celular. Coloca um asterisco aqui. Secreção celular, muito importante. Quem faz a secreção celular é o complexo de Golgi. O que você entende por secreção celular? Primeiro, não vai confundir secreção celular com excreção. Não confunda bife na mesa com bife à milanesa. Secreção é quando a célula libera substâncias úteis para ela. É quando a célula produz substâncias úteis para a célula ou até mesmo quando ela produz para uma outra célula. Vai ser transportada para um outro tecido. Excreção quando a célula libera substâncias não mais úteis para a célula, como a ureia, amônia, ácido úrico, produtos derivados do metabolismo celular. D. Formação de lisossomos primários.
O lisossomo é uma organela que vamos estudar daqui a pouco e ela nada mais é do que uma vesícula. Essas vesículas aqui liberadas pelo complexo de Golgi, quando tem uma variedade enorme de enzimas aqui dentro, ela passa a ser chamada de lisossomo. Vamos falar depois do lisossomo. Você já deve saber que quem origina o lisossomo é o complexo de Golgi. E formação dos peroxissomos, outra organelinha que vamos estudar também daqui a pouco. Essa aqui tem a enzima catalase, uma importante enzima responsável pelo metabolismo do peróxido de hidrogênio. Formação da lamela média de células vegetais e também o complexo de Golgi ele é responsável pela formação do acrossomo dos espermatozoides. Vem comigo, vamos ver a lamela média e o acrossomo agora. Quem formará a lamela média, então, é o complexo de Golgi. A lamela média, pessoal, nada mais é do que um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É um carboidrato que estudamos nas aulas de bioquímica celular. Esse carboidrato ele vai ser responsável pela citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma. Então, imagina que uma célula, essa célula vai entrar em divisão. Ela duplica seu material genético, tá aqui os cromossomos todos alinhados, formando a placa equatorial. No final da divisão, essa célula precisa dividir o seu citoplasma. Quem que divide o citoplasma? A lamela média. Lamela média. O complexo de Golgi vai produzindo a lamela média de dentro para fora. Como a divisão do citoplasma se dá de dentro para fora, essa citocinese é chamada de centrífuga. Centrífuga de dentro para fora, o que caracteriza a produção da lamela média. O complexo de Golgi ele é responsável pela formação do acrossomo dos espermatozoides. Vamos entender essa estrutura aqui. Aqui está uma célula, tá? O espermatozoide é uma célula normal, só que ela vai passar por um período de especialização. Está aqui em amarelo, pequenininho, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai produzir vesículas. O que ele sabe é produzir vesículas. E está aqui um exemplo, uma vesícula acrossômica. Começam a se juntar com outras vesículas. O complexo de Golgi passa a produzir vesículas, essas vesículas vão se fundindo cada vez mais, até formar uma estrutura, pessoal, que parece um capuz. Essa estrutura é o acrossomo, parece um capuz, parece uma camisinha ao redor do núcleo. O que temos nesse capuz, no acrossomo? Temos aqui, pessoal, enzimas. Essas enzimas, elas vão digerir aqueles envoltórios do ovócito feminino, vai facilitar a fecundação. Sabemos que o ovócito feminino, lógico, ele tem aqui vários envoltórios. O espermatozoide precisa entrar, perfurar esses envoltórios. Para isso, ele conta com as enzimas presentes no acrossomo. Só assim ele consegue fazer a fecundação. Bom, eu sei que você já entendeu sobre o acrossomo, porém vamos aproveitar essa linda ilustração e vamos falar um pouquinho mais sobre a especialização do espermatozoide. O centríolo ele fica localizado na periferia da célula. Você já sabe que o centríolo ele é o responsável pela formação dos cílios e do flagelo. Nesse caso aqui, vamos mostrar como que é a formação do flagelo. Os centríolos são formados por microtúbulos. Esses microtúbulos vão se alongar, se dilatar, como você pode ver. Olha, o alongamento dos microtúbulos. Ele vai alongando, e quem acompanha esse prolongamento é a membrana plasmática. A membrana plasmática também vai acompanhar, vai envolver esse microtúbulo. Assim, o espermatozoide vai ganhando essa forma. Perceba também que essa célula vai perder um pedação do seu citoplasma. Vai formar aqui o citoplasma residual. E as mitocôndrias vão se localizar na peça intermediária. Temos a cabeça do espermatozoide, onde encontramos o acrossomo, e a peça intermediária, onde encontramos mitocôndrias. Essas mitocôndrias são uma verdadeira bateria para a movimentação do flagelo. Legal, não é?